Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Valorizando a Vida, este programa que leva até você assuntos relacionados com a família, a saúde, a espiritualidade e o espiritismo. Nós ouvimos falar muito dentro do espiritismo sobre a reforma íntima. Mas, na verdade, quem nos falou sobre a reforma íntima foi Jesus quando esteve entre nós. Jack Darsa hoje vai falar sobre as ações que nós temos feito em nossas vidas. João Batista diz isso no Evangelho segundo Mateus capítulo 3, versículo 2, na primeira pregação do Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus diz isso. E quando ele vai dar as instruções aos seus apóstolos sobre o que eles deveriam fazer, o famoso ide e pregai, também em Mateus capítulo 10, versículo 7, a frase basicamente é a mesma. Ide e pregai dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. No entanto, a palavra correta, no original grego, não é arrependimento. A palavra correta, a tradução correta do original grego, que em grego a palavra que está escrita lá é metanoia, que quer dizer transformação. Então, na verdade, o Cristo não está nos pedindo para nos arrependermos. O Cristo está nos pedindo para nos transformarmos. Sermos seres melhores. Que 19 séculos depois, Kardec e a espiritualidade vai chamar de reforma íntima. A reforma íntima, a proposta, na verdade, não é da espiritualidade, não é do espiritismo, é do próprio Jesus. A grande pergunta, a grande busca do Cristo sempre foi para que todos nós modificássemos a nossa conduta em vida. Porque um dia seremos chamados ao mundo maior. E queridos, quando formos chamados ao mundo maior, que pode ocorrer hoje, daqui a 5 minutos, como pode ocorrer daqui a 70 anos, 80, 90. Quando formos chamados, uma só coisa levamos na nossa bagagem: as nossas atitudes, as ações da nossa vida. É somente isso que nós levamos. Sabe aquele carro importado caro? Ele fica. Sabe aquela conta bancária? Ela também fica. Sabe aquela bolsa que você pagou 10 mil reais? Ela fica. Não levamos nada. Levamos somente a nós mesmos. E a grande questão é, será que nós estamos pensando sobre isto? Porque um dia chegará a todos nós. Pessoas de outras religiões acreditam que na porta do céu está Pedro, São Pedro, com as chaves do paraíso ou não. E dependendo de suas atitudes, você será bem-vindo para entrar no céu ou não. A doutrina espírita, ela explica como é esta chegada no plano espiritual e para onde nós vamos. Para onde nós vamos, queridos, é muito fácil. Você pode pensar sobre isso hoje. Basta ver a sua vida. Basta ver a sua vida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e esta pessoa é uma pessoa que ela se dá muito mal com um parente muito próximo, se dá muito mal com esta pessoa. Eu a conheço há mais de 30 anos, nunca vi uma vez sequer ela falando bem da outra pessoa. E em uma de nossas conversas, eu falei para ela, estávamos pelo telefone, pois ela não mora aqui em Brasília, eu estava falando, pois é, a cada um segundo suas obras. E ela me perguntou, mas o que você quer dizer com isso? Ela não é espírita, e eu falei, eu quis dizer que, independente da religião, todas as religiões, ou na sua grande uniformidade, eles dizem que após a morte, ou desencarne, como nós espíritas chamamos, a pessoa é colocada frente à sua própria consciência, ou, nas outras religiões, vai ser colocada perante Deus, ou perante São Pedro, para fazer um julgamento de sua vida. E aí ela se assustou muito, porque ela acredita ainda, infelizmente, em inferno.
E ela falou, mas você está querendo dizer que ele vai para o inferno? Eu falei, não, eu não sei. Quem sou eu? Eu não sei de nada. Mas, pelo que você me narra, talvez ele passe por um período de sofrimento à sua morte. Esta pessoa ficou tão apavorada que ela falou, não, você está enganado, ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. Não, ele só pode ir para o céu. Se céu existe, eu tenho certeza que ele vai para o céu. E eu falei, ok. No dia seguinte ela me ligou. Ela tinha esquecido já da conversa. No dia seguinte ela me ligou para reclamar de novo da mesma pessoa. Mas eu tomei o cuidado de não repetir a mesma frase, cada um segundo suas obras. Porque cada um de nós possui um determinado patamar evolutivo. E muitos de nós não têm a consciência necessária para se defrontar com a própria realidade. E então o que acontece? Uma atitude de negação. Mesmo nós espíritas, na verdade a maioria dos espíritas que eu conheço, tem um medo fantástico, irracional do desencarne. Se fosse de uma outra religião, ok, porque não sabe o que vai encontrar. Mas nós espíritas sabemos o que nós vamos encontrar. Por que o medo? Bom, o medo talvez esteja somente em um fator. A consciência gritando se nós estamos fazendo ou não a parte que nos cabe na presente reencarnação. André Luiz era um homem de seu tempo. A despeito do imenso respeito que todos nós temos por André Luiz hoje, e na segunda metade do século XX, André Luiz desencarnou como homem de seu tempo, um homem muito comum, sem religião. Ele ia à igreja somente porque todas as pessoas iam na missa de domingo. Ele era um homem e morreu pelos vícios de sua própria época. Passou 8 longos anos no umbral e um belo dia ele se lembra, nosso padre costumava rezar, né? Eu acho que eu vou rezar também. E ele imediatamente é socorrido por Clarencio e sua equipe. E mais tarde ele vai perguntar, por que vocês demoraram tanto a me socorrer? E eles disseram, querido, nós sempre estivemos contigo, mas você infelizmente jamais se colocou no nosso mesmo padrão espiritual para que pudéssemos te alcançar. Após aquela prece, você conseguiu se colocar em sintonia para receber o auxílio que há tanto tempo nós gostaríamos de lhe dar. Um dia, nós espíritas não seremos colocados frente a um juiz, alguém com uma balança e uma espada na mão. Não é isso. Seremos confrontados com a nossa própria consciência. E então, em uma reunião muito pessoal, muito íntima, muito familiar com o nosso mentor, talvez ele irá nos perguntar, então, Jack, vamos ver aqui o que você fez da sua vida e o que você cumpriu de acordo com a sua missão reencarnatória sobre essa escritura a que Emmanuel se refere. Vamos ver aqui se você conseguiu cumprir bem essa etapa reencarnatória? Queridos, isto vai ocorrer com todos nós. Vivos podemos negar, podemos fugir, podemos nos esconder. Ao desencarnar, não. Nossa consciência irá gritar por cada um de nós. E aí então talvez o meu mentor chegue para mim sabendo que nós conhecemos um pouquinho do Novo Testamento e de repente ele vai me dizer, Jack, o que você fez dos talentos que nós te emprestamos? O primeiro talento que nós recebemos, queridos, é a nossa própria vida. A vida é o maior presente que nós recebemos. A espiritualidade maior nos diz que existem desencarnados 3 vezes mais o número de encarnados. Nós estamos aqui. Mas afinal de contas, por que estamos aqui? Por que estamos vivos? Para que serve a nossa existência? A minha existência serve para eu ficar rico. A minha existência serve para eu ter poder. A minha existência serve, eu só vivo, a minha existência serve unicamente para eu criar os meus filhos. Queridos, nenhum deste pensamento está correto.
Pergunta 132 e 167 do Livro dos Espíritos. Perguntas semelhantes, respostas semelhantes. Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação. E a espiritualidade responde: sua própria evolução espiritual. E André Luiz, em sua literatura, ele vai nos dizer que os completistas, ou seja, as pessoas que conseguem cumprir ao menos 80% da sua programação reencarnatória, são raríssimos. Raríssimos, André Luiz nos diz. Que a maioria de nós volta. E quando volta, fala assim: meu Deus, mas eu deixei todas essas oportunidades passarem. E a nossa consciência grita. E aí nós falamos: por favor, me deixe voltar novamente. E talvez o meu mentor me diga: Jack, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Está vendo essa fila? Vai lá para o final. Aguarde agora a sua próxima vez. A nossa vida, queridos, ela é extremamente preciosa. E a nós espíritas, sem dúvida, e lamentamos dizer, que muito mais será cobrado de nós. As dores que todos nós vivenciamos, todos nós passamos por dores, desafios existenciais, sofrimentos. Estamos em um mundo de provas e expiações. Ela atinge a todo ser humano encarnado e desencarnado. No entanto, a nós espíritas nos foi dada ferramentas que a maioria das outras pessoas, das outras religiões, não possuem. Nós espíritas conseguimos entender, conhecer, compreender quem nós somos, de onde nós viemos, o que nos aguarda além túmulo, qual a razão de nós estarmos aqui, por que nós sofremos. Se eu não me engano, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 30 preces, o capítulo 28 todo é voltado para preces, e está lá sobre a submissão e a resignação. A espiritualidade maior diz: quando algo difícil ocorrer em sua vida, tenha certeza de uma coisa: esta dor não é o acaso agindo na sua existência. Porque não existe acaso, queridos. Tudo aquilo que nos ocorre, ela respeita uma lei de ação e reação, uma lei de causa e consequência. Então, se porventura você agora estiver passando por uma dificuldade, aproveite e aprenda a lição. Porque caso a gente não aprenda a lição, o que acontece quando a gente está lá na 8ª série e reprova nas matérias? Faz a 8ª série de novo. Então as lições que nos chegam é para nós aprendermos e evoluirmos. E bem sei como é fácil falar, mas como é difícil agir. Como é difícil agir quando a dor nos visita e quando uma pontinha de revolta ou uma grande revolta contra Deus surge. Isso é comum ocorrer mesmo dentro de nós espíritos do movimento espírita, mesmo com todo o conhecimento que nós temos. O que nós devemos fazer? Como nós estamos conduzindo as nossas vidas, queridos? Quando uma dor nos visita, nós temos 2 caminhos: a da submissão e da resignação, a do fortalecimento através da fé, através da confiança em Deus, meu Pai, nosso Pai. E temos o outro caminho que também podemos seguir, o caminho da revolta, da raiva, da negação, da ausência de fé, da raiva muitas vezes de Deus. Se nós tivéssemos que ter raiva de alguém, deveria ser de nós mesmos. Por quê? Se tudo que me ocorre é uma consequência daquilo que eu mesmo fiz, como eu posso colocar as minhas ações nas mãos de outra pessoa? E raciocinar é fácil. Vivenciar pelo coração já é mais difícil. Mas é isto que ocorre nas nossas vidas. Se uma dor hoje está me visitando,
é consequência de uma atitude minha no passado, desta ou de outras vidas. O que eu posso fazer com tudo isso? Eu posso me fortalecer na minha fé. Eu posso utilizar a dor, o desafio existencial como um degrau para me aproximar um pouco mais de Jesus. E se eu não conseguir? Pergunta 660 de O Livro dos Espíritos. Querido, se você não conseguir, se utilize da prece. Peça ajuda através da prece. Venha a uma casa religiosa. Mas eu já vou na comunhão uma vez por semana. Muitas vezes, uma vez por semana, queridos, é muito pouco. Faça o evangelho no lar. Eu não tenho tempo. O espírito Batuíra, através de Chico Xavier, diz que nós deveríamos fazer o evangelho no lar no mínimo, uma vez por semana. No mínimo. O que acontece quando fazemos o evangelho no lar? Nós marcamos um encontro com a espiritualidade maior na nossa casa. O nosso lar, uma vez por semana, ele passa a ser como um micro centro espírita, em que a luz é colocada, a espiritualidade maior se aproxima. E quanto mais nós fazemos isso, mais amigos nós angariamos. E um belo dia, partiremos daqui. Iremos para a verdadeira pátria, para a nossa verdadeira vida, que não é esta, querido. Nós somos um espírito imortal, passando por uma breve experiência reencarnatória na carne, para aprender, para evoluir, para voltar para a pátria espiritual, um pouco mais evoluídos. E um dia, quando estivermos lá, como será que nós vamos agir? Será que quando o meu mentor chegar para mim na parte espiritual e falar: então, Jack, eu estou aqui, ele vai estar lá com o iPad na mão, quem sabe, um tablet, eu estou aqui com a sua programação reencarnatória. Vamos conversar um pouquinho sobre as coisas que você fez ou não? Vamos ver se você conseguiu cumprir a sua meta? O que será que eu vou responder? Será que eu vou dizer: não, acho que não, agora não, olha, eu estou atrasado para um outro compromisso, eu vou tomar um cafezinho e um outro dia a gente se encontra, pode ser? Ou será que eu vou dizer: ok, vamos verificar qual era o planejamento para a minha reencarnação e o quanto dela que eu consegui cumprir? A doutrina espírita, queridos, ela é essa doutrina fé raciocinada. Fé raciocinada só é aquela que pode enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé inabalável, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Esta é a fé inabalável. A doutrina espírita, ela nos leva a raciocinar sobre a nossa vida. Ela nos leva a nós despertarmos. Nós estamos no século 21. As palavras do Cristo sempre estiveram presentes entre nós. Com certeza absoluta, ao longo das nossas vivências, fomos também cristãos, católicos, protestantes, ao longo desses 20 séculos de cristianismo que nós conhecemos. E hoje cá estamos. O problema da conscientização, a questão de nós não termos ouvidos de ouvir, coração de sentir, cérebro de raciocinar e finalmente despertar e nos colocarmos em ação para tornarmos a nós mesmos seres melhores, já era problema na época de Isaías, 600 anos antes de Jesus, já era problema na época de Jesus. Na época que Paulo começa a fundar as suas igrejas, Paulo também nos diz uma frase muito famosa na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, ele fala em um certo desespero. Desperta, ó tu que dormes. Ele quer que as pessoas acordem para a realidade da vida. Paulo conhecia muito bem a realidade da vida espiritual, porque sim, sendo fariseu, ele conhecia as leis da reencarnação, porque elas eram estudadas no templo de Jerusalém entre os grandes sacerdotes. E ele vem com essa busca, essa luta de falar para as pessoas: sejam melhores, façam da vida de vocês uma ação boa.
Não tenham medo do amanhã, para que vocês possam confrontar o seu futuro no momento em que ele se chegar para vocês. No momento em que fomos chamados para estar junto à espiritualidade maior, para darmos continuidade à nossa vida. Queridos, que possamos ir com a consciência tranquila. Que o mentor de cada um de nós possa se colocar e falar: vamos conversar sobre a sua reencarnação para vermos as metas estabelecidas e as metas alcançadas, que a gente possa dizer: sim, vamos conversar agora. Na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta: no que consiste a felicidade? A espiritualidade responde: a felicidade moral consiste em você estar com a consciência tranquila de estar fazendo a sua parte. Se nós parássemos agora, vamos fazer uma breve reflexão, se fôssemos chamados hoje para o plano espiritual, hoje, queridos, hoje, estaríamos prontos a conversar com o nosso mentor sobre o plano que foi estabelecido para nós nesta reencarnação? Ou será que nós faríamos, quem sabe, como Jack diria: não, podemos deixar para outro dia? Esta é a pergunta que temos de fazer. Porque se nós dissermos sim, estaria pronto hoje para conversar com meu mentor espiritual, parabéns. Você então possui essa consciência tranquila de estar se esforçando o seu melhor. E se esforçar, queridos, não é ser perfeito. Não é isso que a espiritualidade maior nos pede. Não é perfeição. Queridos, perfeito somente foi o Cristo. Nenhum outro ser. Pedro, Tiago, João, Paulo, Santo Agostinho, Francisco de Assis, todos os maiores nomes da religião da humanidade. Todos eles foram espíritos evoluídos, mas puros? Não, queridos. Espíritos da esfera de Jesus, espíritos crísticos. Jesus, guia e modelo da humanidade, como está na resposta da pergunta 625. Então, o que a espiritualidade pede de nós é a mesma coisa que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral, mas mais do que isso, pelo esforço que faça para domar as suas más tendências e más inclinações. Queridos, é o esforço, é esse esforço contínuo, diário, que a espiritualidade maior aguarda de nós. Ela não espera de nós uma santificação, ela não espera de nós perfeição, ela quer de nós esforço para se melhorar. E às vezes você sabe que você tem aquele defeito imenso, e você quer se modificar, e você erra, e você fala: nossa, cometi esse erro de novo. Mas você continua vigilante, você continua consciente de quem você é, e você erra de novo. E você de novo fala: vou tentar melhor da próxima vez. E através desse esforço contínuo, um belo dia, você já está agindo de uma forma melhor e não se deu conta. Um dia, todos nós seremos chamados à pátria espiritual. Na semana passada, um grande amigo meu foi chamado para a pátria espiritual. E eu creio que a esposa dele esteja me assistindo agora dos Estados Unidos. Todos nós seremos confrontados um dia conosco mesmo, com a nossa própria consciência. E nos será perguntado: o que você fez dos talentos que eu lhe dei? Você foi uma boa pessoa? Você agiu bem? Não vão nos perguntar qual era a nossa religião ou quanto nós conhecemos da doutrina espírita ou dos ensinos do Cristo. Não é isso que nos será perguntado. Vão nos perguntar quais foram as suas atitudes na sua vida. E se nós chegarmos lá dizendo que nós fomos espíritas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, a quem muito for dado, muito será cobrado. Vamos acordar, queridos, vamos nos despertar. O Cristo espera por todos nós. Se não despertamos ainda, vamos acordar hoje e nos fazer essa pergunta: se eu fosse chamado hoje para a pátria espiritual, eu estaria com a consciência tranquila de ter vivido a minha vida
nos moldes corretos, não sendo perfeito, mas me esforçando para fazer as coisas certas? Essa é a reflexão de hoje. A vida por fora de nós é a imagem do que nós somos por dentro. Quem nos diz é Chico Xavier. Até a próxima.